Hoje a gente vive um contexto em que padrões de beleza estéticos estão sendo cada vez mais contestados. O que vale hoje é empoderamento da beleza, a beleza natural, você realçar o que é mais bonito em você. E as características, inclusive de personalidade, deixam a pessoa cada vez mais bonita. E com isso, a gente está aqui com o patrocínio de Profilo, que é justamente um injetável que atua nesse conceito de beleza. Uma beleza natural, sem interferir suas características, mas que auxilia, por exemplo, no processo de envelhecimento, porque é inevitável e é muito bonito. Então, por que não deixar esse processo mais bonito ainda e ressaltar a beleza que cada um tem dentro de si? Eu queria agradecer a realização de Profilo e dizer que hoje eu tô com uma convidada aqui que eu tô nervoso. Eu nem dormi essa noite, gente, sério. Muito feliz e agradecido e interessado em saber esse papo. Até eu tô louco pra ver depois. Erika Hilton, que é hoje a deputada federal mais notória de todos os tempos da Câmara. É uma ativista do movimento LGBTQIAP+, mas não só isso. Ela também é super ativista contra a fome, contra a desigualdade social, racial e muitas coisas que o Brasil precisa tanto, que gritam na nossa cara a cada dia. Além de tudo, ela é linda, tenho certeza que se cuida, é jovem, tem 30 anos, não é isso, Erika? 30 anos. Eu achei o máximo esse convite, porque além de falar dos cuidados de pele, saúde e bem-estar, que é o conceito do nosso Pod Pele, a gente vai falar também como é estar na pele de Erika Hilton. Obrigado por ter topado. Imagina, meu bem. Eu que agradeço o convite. Uma alegria estar aqui, bater esse papo com você. E tenho certeza que vai ser super prazeroso. Muito obrigada por me convidar. Eu ouvi seus podcasts, inclusive, com Maria Ribeiro, com Taz, para ver o que você fala sobre sua vida, o que você gosta de falar, o que não gosta, para me inspirar. E um deles, muita coisa me chamou a atenção, assim, em relação a esse conceito de beleza, a sua relação com o seu corpo, o seu processo de autocuidado. E em um deles, inclusive, você falava que hoje você tá cada vez mais linda e bem vestida, assim, e foi até eleita, né, em Brasília, a mulher mais linda e bem vestida, eu acho, porque você falou que o pessoal político é cafona. Não é de Brasília, não era sobre Brasília, mas que a política é cafona. Sim. E que isso, querendo ou não, é uma dedicação com o seu trabalho, mostra seriedade, mostra que você também, o seu eleitorado merece você estar ali bem vestida, plena e se dedicando a isso, né? É isso mesmo? O que você acha? Acho que é exatamente isso. A política é cafona, ela é feita de qualquer… As pessoas não se preocupam com a estética da política. E eu brinco sempre que a crise também é estética e a gente precisa superá-la. Porque eu acho que é um cuidado, é um respeito ao eleitor, é um respeito ao ambiente de trabalho, é um respeito ao salário que nós recebemos, é um respeito ao lugar que nós ocupamos. A política tem que ser feita com seriedade. A gente não se arruma pra ir a um evento, a gente não se arruma pra ir a uma festa, a gente não tem preocupação com a forma como as pessoas vão nos ver em determinados espaços, porque com o nosso ambiente de trabalho, em especial com a política, tem que ser diferente. Tem que ser feito de qualquer jeito. E tem uma outra coisa que pra mim é muito importante, que é a conexão que a gente consegue fazer e construir com outros setores da sociedade através da linguagem estética. Os jovens que fazem com que as minhas redes sociais sejam bombadas, que me fazem viralizar no TikTok, que me comparam com Beyoncé com uma virada de cabelo numa discussão tão importante como, por exemplo, o combate ao casamento homoafetivo que está tentando ser tramitado no Congresso Nacional, eles fazem isso porque eu consigo trazê-los para olharem para a política e aproximá-los da política, não só pela discussão política institucional, mas por outras coisas que falo, que faço, por outras linguagens que utilizo para atraí-los. E eu acho que isso é extremamente político. A gente precisa aproximar a juventude, a gente precisa aproximar as pessoas que não se sentem pertencentes a ambientes políticos da política. E qual forma nós fazemos isso? Das mais diversas maneiras. Não existe uma receita de bolo. Uma das inúmeras maneiras que eu encontrei de fazer isso é atrair essa galera pela estética, pela aparência, pela moda, pela beleza, por outros tipos de debate. E que não vão ser debates isolados do fazer político. Eu estou falando sobre fazer política, eu estou sendo política quando eu estou falando de moda, quando eu estou falando de roupa, quando eu estou falando de skincare, quando eu estou falando de beleza, quando eu estou falando de cabelo, quando eu estou falando de uma série de outras coisas que muitas vezes vai ser mais interessante pra essa galera do que só a minha fala lá na CPMI, ou na CPI, ou na comissão e etc. Então, pra mim, é também uma forma de
agregar, é uma forma de aproximar e uma forma de respeito ao meu eleitor, uma forma de respeito de respeito ao meu ambiente de trabalho e de respeito à minha política que eu quero construir, que é uma política inovadora, é uma política diferente e é uma política que traga mais beleza do que essa política velha, cafona, ultrapassada, pensada por esses mesmos homens de sempre, que é pensada dessa maneira exatamente para afastar as pessoas, para que as pessoas não se sintam representadas, para que elas não se vejam no ambiente político. Então é um pouco disso, assim, é uma mistura desses universos. E você não acha, assim, por outro lado, que isso talvez possa ser um paradoxo num país com tanta desigualdade racial, social? Olha, pode até ser observado como um paradoxo. Eu não sinto tanto essa dificuldade, porque eu acho que tá tudo dentro dos conformes. Eu acho que estar bem arrumada, estar bem vestida, não é sinônimo de enriquecer ou de estar milionária. Porque, por exemplo, as minhas tias sempre foram empregadas domésticas, são empregadas domésticas até hoje, e não existe nada mais legal, mais bonito e mais prazeroso para elas do que se arrumarem e saírem de manhã para irem para os seus trabalhos. Elas querem estar bem arrumadas, elas querem estar bem vestidas. E não são mulheres que enriqueceram, não são mulheres que são milionárias. Nós não estamos falando aqui de luxo, Sim. Nós estamos falando aqui de cuidado, nós estamos falando aqui de se preocupar, de se apresentar de determinada maneira para determinadas ocasiões. Então eu não acho que exista um paradoxo. Eu acho que existe, às vezes, um mau caratismo de pessoas quererem usar isso para dizer, olha lá, está mais preocupada com questão A, com questão Z, do que com o trabalho, que na verdade a mim não se aplica. Qualquer pessoa que pegue o meu trabalho, desde a Câmara de Vereadores até agora, os meus 7 meses, 8 meses de deputada federal, as minhas entregas são todas muito tranquilas, boas, dentro do conforme. Eu não deixo para tal coisa. Eu Claro. sigo e uno os dois ambientes. Mas existe esse lugar de achar que para estar bem arrumada, para estar apresentável, para estar bem, é preciso se ter muito. Não. É preciso ter preocupação com isso. É preciso querer isso. E eu sempre uso as minhas tias como os meus exemplos. Mulheres simples, mulheres pobres, mulheres das periferias, mulheres que são empregadas domésticas, mas que sempre tiveram o cuidado, sempre gostaram de ter seu creme hidratante, seu perfume, sua roupinha, se organizaram. Todos os dias de manhã levantavam mais cedo, se arrumavam, tomavam seus banhos, arrumavam seu cabelo. Não existia uma fetichização ou uma romantização da precariedade, da miséria e da pobreza. Não existia um lugar de reforçar aquilo. Muito pelo contrário, elas queriam estar bem apresentadas, até para serem respeitadas. Até porque para nós, mulheres negras, para nós, mulheres transexuais e travestis, a aparência e o lugar que a gente disputa na sociedade, a nossa aparência muitas vezes chega primeiro do que a gente. E a gente sabe que a gente não pode se dar determinados tipos de direitos que outros grupos sociais podem se dar, porque pra gente a conta é muito mais cara. O lugar ao qual o nosso corpo será colocado, ele ainda é pior. Então a gente se preocupa. A gente se preocupa em chegar com determinada estética para se fazer respeitada em uma sociedade que ainda hoje continua avaliando as pessoas pelas as aparências. E isso não é sinônimo de riqueza, de dinheiro, de luxo, de glamour ou de poder. Isso é sinônimo de cuidado, isso é sinônimo de respeito, isso é sinônimo de olhar pra você e dizer, eu quero, eu mereço, eu posso estar melhor apresentada com as coisas que eu tenho, com as condições que eu tenho, com o perfume que eu tenho, com o hidratante que eu tenho, com a roupa que eu tenho. E aí cada uma vai usar de acordo com as suas condições e aquilo que a sociedade lhe permite ter. Mas eu acho que são comentários isolados. Na maior parte do tempo, eu sou muito elogiada pela minha atuação, pela minha aparência, pela minha conduta. Quando eu vou olhar, sempre haverá críticas. E a gente é uma figura pública. Eu estou exposta às críticas. E eu digo isso sempre. Eu não estou aqui, não estou preocupada em agradar a todas as pessoas e a representar todas as pessoas. Eu não tenho condição de carregar essa responsabilidade nas minhas costas. Eu faço aquilo que eu acredito e me guio pela minha consciência. Nem todo mundo vai achar que é o melhor caminho, nem todo mundo vai achar que é a melhor forma de fazer, nem todo mundo vai concordar com a maneira como eu estou fazendo. E que bom, porque isso faz parte do processo democrático. Que hajam outras opiniões, que hajam divergências de opiniões, que as pessoas possam pensar diferente, que as pessoas possam discordar de mim, e eu não tenho o menor tipo de problema com isso. Mas na maior parte do tempo, eu estou sendo muito incentivada, estimulada, e acho que tentando reorganizar esse imagético. Qual é o imagético de travestis e transexuais no Brasil? Como as pessoas enxergam essas mulheres? Primeiro, não enxergam, porque nós ainda vivemos nas esquinas de prostituição, na mazela, no anonimato, na abjeção social. Segundo, repensar este lugar, quando aquelas que saem da
pela invisibilidade quando são vistas, ninguém nos vê como empoderadas, como bonitas, como elegantes, como em espaços de poder, de atuação. Então isso é importante para nos recolocar. Por que que a nossa imagem sempre será uma imagem de retratação negativa? Porque nós nunca conseguiremos nos representar pela positiva. Isso é um ato político. Isso é fazer político. Quem não compreende, quem não consegue entender que é revolucionário, transformador e até mesmo uma afronta a um sistema que nos colocou numa situação de submissão, servidão, inferioridade, nós estamos voltando e dizendo, nós não aceitamos esse lugar porque esse lugar não é orgânico, esse lugar é compulsório, nós queremos nos representar de outras maneiras, nós queremos que aquilo que esteja atrelado à nossa identidade e à nossa existência também sejam características positivas, porque apenas pessoas brancas e cisgêneras podem usufruir e permear todos os universos e nós temos que ficar restritas a universos limitados, nós temos que ter medo de explorar nossas potências, nossas belezas, nossos acessos e nossas capacidades, que isso não recaia sobre nós. E aí, se as críticas vierem, eu lamento, porque eu não estou aqui para agradar todo mundo, eu estou aqui para que a gente possa repensar espaços para a minha população, para que mulheres negras, para que mulheres transexuais e travestis, para que a comunidade LGBTQIA+, possa sonhar com outros lugares, com lugares possíveis de acesso, de poder, de luxo, de privilégios, sim. Enquanto nós tivermos esses lugares a serem disputados, nós os disputaremos. Por que que a gente tem que ser retratada só na miséria, na fome? Aí quando é de pobreza, quando é de dor, quando é de violência, ninguém acha ruim. As pessoas já se conformaram com esse retrato do Brasil. Aí quando é pra falar de outras perspectivas, ai, nossa, mas será que isso não é um problema? Não, não é problema nenhum. Nós queremos construir, sim, um lugar de mulheres negras, de travestis negras, poderosas, luxuosas, Lindas. donas com seus carros, com suas casas, com seus cabelos, com suas bolsas, com a direito à vida. As pessoas não têm esse direito e ninguém questiona. Né? Exatamente, então é isso. É porque assim. eu acho que muitas vezes a beleza, e até é um paradoxo que eu vivo na minha realidade, assim, da minha profissão como dermatologista, a beleza é muitas vezes colocada num lugar fútil. E foi por muito tempo, e é conduzida assim por algumas pessoas, mas tem muitas pessoas que não levam a beleza para um lugar fútil. Levam justamente para esse conceito de empoderamento, de se sentir bem, de você se posicionar bem perante a sua imagem, que você está feliz em mostrar. E eu acho que isso tudo faz parte do que você é. E não é beleza do luxo, não é necessariamente um preenchimento no lugar, um cabelo impecável ou uma roupa de marca. É justamente você estar firme do que você faz, você estar se sentindo bem, você gostar de se cuidar e de se mostrar. Porque a gente tem que se mostrar o tempo todo, principalmente você que é pessoa pública, né? E acho que tem uma coisa que é resgatar o que é a beleza para determinados grupos. O belo nunca fomos nós. Nós nunca fomos a beleza. A beleza nunca foi negra. A beleza nunca foi transexual e travesti. A beleza sempre teve um lugar hegemônico e uma casta. O que nós estamos fazendo hoje é romper com esse conceito. O que é a beleza? É questionar o que é belo. O que é a beleza? A beleza é o padrão que sempre foi ensinado, que sempre foi nos introduzido de forma compulsória por todos os lugares, pela mídia, pela filosofia, pela política. Todos os lugares disseram que é a beleza. Hoje nós estamos vindo e disputando um outro lugar que é poder também se sentir bela. Durante quantos anos nós não nos sentimos bela? Durante quanto tempo nós não pudemos olhar para nós e dizer essa imagem, este corpo também pode disputar um lugar de beleza? E isso é um ato político. Isso é um ato revolucionário de dizer, existem diversas belezas. E eu quero que a beleza negra, eu quero que a beleza travesti, eu quero que a beleza gorda, eu quero que a beleza com deficiência também possa existir. E que as pessoas também possam se ver quanto bela. Que elas não queiram mais morrer, que elas não queiram mais desistir da vida, porque só existe um único conceito hegemônico do que é belo. Para mim não existe mais nada mais político do que disputar para nós também um conceito de beleza. E um conceito de beleza que é subjetivo, que é individual, que é particular, que não está atrelado a nada de procedimento, marca, luxo e etc. Mas que pode também estar, aí é subjetivo de cada um. Mas é poder fazer com que essas pessoas, com que esses grupos, com que essas comunidades olhem para si e diga, existe beleza aqui e eu irei explorar essa beleza. A beleza não é mais só o retrato renascentista branco, barroco do século XIX. A beleza é aqui agora, com essa diversidade, com essa multiplicidade de formas de ser belo. Isso pra mim é revolucionário, isso pra mim é político e eu tento utilizar disso para que outras pessoas também enxerguem essa beleza, para que as pessoas possam dizer, eu sou este corpo, eu sou essa identidade e existe beleza aqui. Maravilhosa. E esse é justamente o conceito do podcast, porque eu também não sou a favor
da beleza transformada ou em padrão. Na dermatologia, a gente tinha muita aula de medidas, assim, proporções, você ser simétrico. E hoje em dia eu vejo, e acho que as pessoas estão vendo cada vez mais, graças a Deus, e a globalização, e a você, por exemplo, que a beleza está na personalidade, no jeito que a pessoa se impõe, no amor próprio. E eu acho que é cada vez mais isso que eu tento trazer aqui, com etarismo, com diferenças de cor, de raça, de gênero, porque todo mundo tem uma beleza. E se você quiser e gostar de mostrar ela, ela fica assim, uau, como é a sua. E eu não sei se isso foi desde sempre assim. Você citou que você foi criada por mulheres fortes, suas tias, sua avó, sua mãe. E você também nasceu num corpo masculino. Existiu algum conflito de imagem em algum momento da sua vida? Porque eu escutei nos seus podcasts que você sempre se identificou como mulher, assim, isso nunca foi uma questão na sua casa. Mas dentro da sua cabeça, assim, isso em algum momento você tinha uma identidade como menino, até pelo tratamento com as outras pessoas, e em algum momento começou a questionar seu corpo, suas... Não, eu nunca tive nenhum tipo de conflito com a minha identidade. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não tive o processo de transição de gênero, que é comum, que as pessoas dizem, em determinada idade comecei a não me reconhecer mais com as minhas roupas, etc. Eu sempre fui eu, independente da aparência ou das imposições de gêneros que me eram impostas. Até porque eu não tinha muitas imposições de gêneros, eu não sofri muitas imposições de gêneros, porque fui criada em um lar feminino, com muitas mulheres, criada como uma menina. Então não tinha essas coisas de papéis sociais que eu precisava reproduzir para representar determinado tipo de gênero. Eu era uma criança livre, podendo exercitar o meu gênero, podendo ser eu. Então nunca me senti num corpo de menino, nunca achei que tivesse... Nunca, eu sempre fui eu e a minha condição não era questionada, porque eu tinha as mulheres ao meu redor, mulheres que me educaram como menina. Eu vivia com as minhas primas, com as minhas tias, com as minhas avós, com as minhas mães. Todo o meu comportamento era moldado e construído igual daquelas mulheres, não havia uma distinção de comportamento. Então, para mim, sempre foi algo muito orgânico, muito inerente e muito meu mesmo. Eu vou descobrir que eu era diferente daquelas meninas e daquelas mulheres quando o fundamentalismo entra na minha casa, e aí começam os períodos de violência, começam as questões. Mas eu sempre pude existir, então eu não tive esses conflitos de, será que eu não me entendo em tal roupa? A roupa pra mim não era uma questão, a forma como meu cabelo era cortado não era uma questão, e não é que minha mãe, desde pequena, me permitia viver o estereótipo ou a imagem do que é dito feminino, do que é dito de mulher. Não, minha mãe me vestia de acordo com o que era dito para um menino. Mas aquilo pra mim não representava absolutamente nada, não tinha um impacto, porque não era sobre a roupa que eu vestia, não era sobre o cabelo que eu tinha, era sobre o tratamento, era sobre poder ser, era sobre poder existir. E na minha cabeça, eu sempre fui uma menina, porque não é uma questão de sentir, né? É uma questão de ser. A gente nasce e é o que se é, né? Se constrói, o gênero começa a ser construído desde muito cedo, desde muito nova. Então eu não tive essa questão de repente pensar, mas isso não faz sentido. Tudo sempre fez sentido pra mim, até os episódios de violência. Aí as coisas começam, de fato, a perder o sentido, porque aí eu era aquela criança que podia ser quem sempre foi, não tinha nenhum problema em ser uma criança diferente, mas aí, de repente, aquilo começa para aquelas mulheres a se tornar um problema. Aí sim, a minha cabeça começa a surtar, e aí eu começo a perceber, então aqui existe um outro lugar. Tá bom, eu sou uma mulher, eu sou uma menina, mas com características diferentes. Não serei tão bem aceita, não terei a mesma vivência e não percorrerei os mesmos caminhos que as minhas primas, etc. E ali começa. Mas ali eu já era muito eu, já sabia de quem eu era, o que eu queria e tudo mais. E aí, nesse momento, você viveu alguma crise com a sua beleza, com o seu corpo? Você foi expulsa de casa quando chegou essa questão fundamentalista, que sua mãe se aproximou da religião um pouco mais ortodoxa. E ela também foi vítima da transfobia, como você sempre fala, o que é mais do que óbvio também, né? Assim, porque a sociedade em si ainda não sabe, muitas vezes, agir a partir do momento que vive, até o momento em que vive uma situação. E aí você foi morar na rua, em alguns lugares que te acolheram, e trabalhou, viveu, precisou do seu corpo para sobreviver. E nesse momento você teve uma quebra com o amor próprio, com o amor pelo seu corpo, você questionou, teve ódio em algum momento?
Ou isso foi um processo até de construção para você se definir mais, se amar mais, se cuidar mais? Eu acho que foi um processo de definição para eu me definir mais. Cuidado naquelas condições era uma palavra muito distante. Não tinha direito e acesso ao cuidado, por isso reivindico tanto essa pauta hoje. Porque se cuidar não é um luxo, se cuidar é um direito. Todos devemos ter o direito de se cuidar, de poder tomar um banho, fazer um skincare, né? De poder, enfim, escolher uma roupa limpa, cheirosa, para poder sair. Então, cuidado não era uma realidade, mas eu acho que faz parte de um processo de afirmação, porque a violência, a dor, ela forja ou para destruição, ou você a partir daquele momento vai sucumbir e vai ser engolida por ela, ou daquilo você vai transformar em uma potência revolucionária e transformadora, e foi o caminho que eu consegui escolher naquele momento. Eu poderia ter sucumbido, eu cresci em um lar muito protegida, muito amada, com muito mimo, uma realidade diferente do território onde eu nasci, e de repente, da noite pro dia, eu perdi tudo aquilo, me vi jogada na rua, na sarjeta, abandonada, não quista pelas pessoas que eram os meus grandes referenciais de existência. Mas aquilo não me fizeram sucumbir, aquilo muito pelo contrário, me estimularam a continuar, a dizer, então a partir de agora eu lutarei por mim mesma, porque eu preciso viver. E foram momentos dolorosos, difíceis, duros, mas foram momentos que me forjaram para a mulher que chega aqui hoje para você. Foi ali que eu aprendi a resiliência, a resistência, a subversão do que era um sistema de opressão, de morte, de aniquilação, para dizer, eu não sucumbirei nesse espaço, eu não morrerei aqui, eu farei alguma coisa por mim, pelas minhas, eu transformarei a minha história. E aquilo me fez me afirmar mesmo enquanto sujeita política, enquanto sujeita humana, enquanto mulher, mesmo na desumanidade do corpo, que era a qual o meu corpo estava inserido, eu passava a me tornar invisível, não quista, eu consegui dizer, eu existo e preciso me fortalecer nessa existência precária e desumana. Eu tive conflitos com a minha imagem, tive conflitos com a beleza. Acho que para a parcela da população trans travesti, a disforia de gênero, ela é uma realidade muito presente e traz um pouco dessa incongruência do que a sociedade diz para você, do que é ser homem, do que é ser mulher e de quais são os ideais que você precisa atingir para estar determinada, para ser considerada em determinado lugar. E, na verdade, no nosso caso, a gente sempre vai ser questionada, a gente sempre vai ser desqualificada na nossa condição de gênero. Então, acho que esse despasse com a imagem, ele é muito comum, muito frequente, mas que eu fui vivendo e superando e passando por eles da melhor forma possível para sobreviver a tudo aquilo e porque também tinha a prostituição, ela te coloca muito em confronto com a imagem. Porque, afinal, você está ali parada em uma esquina, é um corpo que vai ser buscado por um programa, etc. Então, isso te coloca também numa constância com a imagem muito forte. Mas eu acho que foi sendo de uma forma mais orgânica, espontânea, na desumanidade, na dor. E aquilo foi passando e depois parou de existir, assim. Eu não ficava mais tão em conflito com aquilo. Aquela era eu, e eu queria que tudo aquilo que eu estava passando me ajudasse a me construir cada vez melhor, cada vez mais de acordo com o que eu queria, com o que eu me via, com o que eu buscava ser, e não só na aparência física, mas na personalidade, nos caminhos que eu percorreria. E tudo aquilo foi me moldando, e hoje eu chego aqui sendo quem sou, atravessada por aquelas vivências. Então eu acho que o atravessamento dessas vivências foram muito mais responsáveis por fortalecerem, por ajudarem a construir, do que por destruírem. Houveram conflitos? Houveram conflitos. Foram momentos difíceis? Foram momentos difíceis. Mas eu tornei essa dificuldade em uma potência transformadora que me impulsionava a ir adiante nas buscas das mais diversas construções que eu fui fazendo ao longo do meu caminho. Eu li, inclusive, que você atuou com relação a implantes de silicones das pessoas travestis e trans que precisaram se submeter a isso num sistema de saúde que muitas vezes é o caminho que elas percorrem, fazem procedimentos que às vezes não são seguros para elas. E hoje em dia a gente tem até ambulatórios especializados, né, na transição e ajudar com acompanhamento multidisciplinar. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais também da sua experiência com relação a isso, procedimentos para as pessoas lidarem melhor com o corpo e se aceitarem, se sentirem mais empoderadas. Assim, como foi a sua experiência nisso, nesse período? Olha, eu demorei bastante para fazer procedimentos
cirúrgicos. Eu acho que os procedimentos para a população trans travesti são diferentes, assim. Eu acho que estão para além de uma questão da estética. Eu acho que é uma questão de saúde mental mesmo, de qualidade de vida, de qualidade sexual, de pertencimento. Não é meramente estético como é para a grande maioria das pessoas. Porque ali está colocado também a afirmação do gênero determinada daquela pessoa, né? Então, a mastectomia, o implante mamário, ou qualquer tipo de mudança, muitas vezes, que as pessoas trans optam, elas têm muito mais uma relação com a saúde mental e a qualidade de vida delas, para que elas possam andar nas ruas, para que elas possam se sentir respeitadas, para que elas possam se sentir validadas. E mesmo assim, isso não vai garantir nada, porque a transfobia, ela é algo assustador. A gente vai recorrer com as pessoas chamando as pessoas pelos pronomes masculinos, desrespeitando a identidade de gênero e etc. Porque é uma questão de estrutura, é uma questão de olhar da sociedade sobre aquele corpo. E aí as pessoas passam por esses procedimentos como, de fato, uma necessidade de afirmação. O que também tem uma questão de embelezamento. A gente vai se embelezar, a gente vai se fazer. Mas eu demorei pela minha história, eu demorei pela dificuldade de acesso. E depois fui acessando esses lugares e entendendo que trazem alguns tipos de confortos que são... E aí a gente entra na discussão até mesmo do SUS como um local que ofereça esse tipo de atendimento para essa parcela da população. Porque não é só uma questão estética, é uma questão de conforto mesmo da própria identidade. Então, por exemplo, a utilização de silicone ou a retirada dos seios nos casos dos meninos trans, isso traz uma qualidade de vida, isso traz uma dignidade para aquela pessoa absurda. A pessoa se sente impertencente, ela está dentro daquilo que a sociedade o tempo inteiro introjeta sobre o que é feminino e o que é masculino. A gente pode questionar esses lugares? A gente pode questionar esses papéis? É preciso isso para ser feminina? Ou é preciso isso para ser masculino? A gente pode questionar e eu acho que o questionamento é legítimo e deve ser feito. Mas não significa que a gente vai questionar agora que a gente vai mudar os padrões que estão colocados. Não fomos nós que inventamos as regras. Não fomos nós que dissemos o que é feminino, o que é masculino. E pra gente ter que destruir tudo isso sozinho, às vezes é um baita desafio. Então eu fiz alguns procedimentos cirúrgicos, né, como por exemplo prótese mamária, porque acho que traz, até mesmo para você pensar em roupa, né? Você é uma mulher que vai a uma loja comprar uma roupa, as roupas femininas são pensadas para ter seios, as roupas masculinas são pensadas para não ter seios. Então tudo isso é uma questão que você vai avaliando e vai se colocando. Acho que esses procedimentos são legítimos, são necessários. Acho que ninguém merece e precisa ficar refém, dependente dessas questões para se sentir mais mulher, mais bonita, menos bonitas e etc. Mas eu acho que é uma demanda legítima. E é uma demanda legítima que tem que ser atendida, é uma demanda legítima que tem que ser atendida com cuidados, porque aí você citou as questões dos hormônios, do silicone industrial, por exemplo. Então essas meninas que para se afirmarem no seu gênero, para se sentirem bonitas, para se sentirem bem consigo mesmas, não tendo condições de procurar profissionais decentes, acabam indo em clínicas clandestinas, se submetendo a procedimentos arriscadíssimos, que muitas vezes levam à morte, né? Muitas morreram em clínicas clandestinas, colocando silicone industriais, porque é mais barato, porque é mais acessível. Aquelas meninas estavam ali se submetendo àquilo só porque queriam ficar mais bonitas, mais gostosas, mas não, elas estavam se submetendo ali porque aquilo era parte de quem elas eram. Aquilo se diziam sobre o que elas queriam ver no espelho, a não conformidade com a ideia do que é feminino e do que não é feminino. E a gente tem que olhar para isso com mais empatia, não só como uma questão de estética, mas é uma questão muito mais profunda. Por isso eu defendo que todas possam ter acesso aos procedimentos que façam se sentir melhor, que façam se sentir bem, que façam se sentir bem com a sua própria aparência. E essa é uma exigência que é colocada e imposta o tempo inteiro pela sociedade. O tempo inteiro a gente é bombardeada com uma ideia de normalidade, com uma ideia de padrão. Então, defendo os procedimentos, defendo que possam ser garantidos de forma seguras, que o SUS pudesse oferecer, assim como oferece, mas numa velocidade um pouco maior, com mais seriedade, para que ninguém precisasse se submeter a clínicas clandestinas para se ser quem se é, para se sentir pertencente ao corpo que se tem e à imagem que se é. Então esse é um debate muito delicado, porque ele também permeia as imposições de gênero. Se precisa se parecer a uma pessoa cisgênera, que aí é uma outra discussão que a gente não precisa entrar e percorrer ela aqui agora, porque é uma discussão muito mais profunda e precisaria de muito mais tempo, mas eu acho que são legítimos e que trazem bem-estar
qualidade de vida no caso de pessoas trans. E no caso de pessoas não trans também. Porque se você é uma pessoa cisgênera, mas você não tem... Ai, não gosto do formato dos meus seios, isso me incomoda profundamente. Isso também te traz um mal-estar. Você pode ir lá e querer corrigir, ou sei lá, e essa parte do meu corpo eu não gosto e sei que há maneira de corrigir. Por que não corrigir? Se há uma forma de corrigir, a gente tem que combater a compulsoriedade, né? Esse olhar do que é o perfeito. Mas coisas que nos incomodam, que não nos agrada, por que a gente vai ficar também ali dizendo eu sou a maior militante de todas e eu não vou mexer nisso porque eu vou contra... A gente tem que tomar cuidado também com os extremos. A gente não pode ser vítima de uma imposição violenta de padrões, de belezas e exigências inalcançáveis, porque isso é problemático, isso adoece a sociedade e isso nos faz correr numa busca inalcançável. Mas a gente também não precisa ser vítima de um ativismo absurdo que não nos permita mexer nisso ou naquilo que pode nos trazer bem-estar, que pode nos melhorar a nossa qualidade de vida, nossa saúde mental. Eu acho que tudo com moderação e bem pesado na balança é possível, é aceitável e deve ser permitido. E você tem algum planejamento para isso como política pública, assim? Porque existem alguns ambulatórios especializados nisso, em alguns grandes centros urbanos, poucos, né? Tipo São Paulo e Rio, você acha esse serviço público na Santa Casa, em alguns outros lugares. Mas você acha que isso é importante, pelo menos nesse momento, né? Até que as pessoas realmente tirem essa ideia de identidade de gênero só por características físicas. Essa coisa que a gente está quebrando também do padrão de beleza cada vez mais. Eu acho que isso está acontecendo, é um movimento que a gente está se conscientizando cada vez mais, mas até que isso aconteça, assim, até para evitar mortes, né, depressão, muito adoecimento e transtornos mentais. Exato. Você acha que isso vale, assim? Você tem algum projeto para isso? Com certeza, vale muito, muito, muito. Acho que você colocou as palavras certas, assim. Transtornos mentais, suicídio, adoecimento psíquico. Essas as palavras que estão em torno dessa discussão. Não é beleza, não é estética, não é... Isso vem depois, é secundário. Está atrelado também, não está distanciado. Então isso tem que ser uma discussão que percorra pelo poder público, que perpasse pelo debate de políticas públicas, porque nós estamos falando de saúde mental dessas pessoas. E aí, por exemplo, em São Paulo nós conseguimos construir um ambulatório trans voltado para a saúde integral da população trans, que passa também por essa discussão, desde o atendimento psicológico, porque não é só sobre o tratamento em si, o procedimento em si, mas é um acompanhamento, primeiro, da saúde integral dessa parcela da população, porque muitas vezes as pessoas acham que a população trans só quer fazer cirurgia, não tem rim, não tem pulmão, não tem pele, não tem coração, não tem unha. Nós somos pessoas normais. Não tem pressão alta. Não tem pressão alta, não tem diabetes. Nós precisamos de um olhar para essa parcela da população e sim, há projetos sobre isso. É uma discussão que é muito dificultosa. Existem portarias do SUS que já prestam determinados tipos de atendimento, mas a gente precisa ampliar, a gente precisa aumentar. E a gente precisa conscientizar a sociedade de que isso não é uma discussão meramente estética ou fútil. Isso é uma discussão sobre saúde mental, qualidade de vida, acessos, direitos e uma tentativa de minimizar o aumento de pacientes em clínicas clandestinas morrendo consecutivamente por conta de buscar esse tipo de tratamento. Então, sim, há projetos, há uma discussão já larga e há tempo nos meus mandatos sobre isso e a gente segue tentando avançar com essas políticas para que a gente consiga garantir que as pessoas tenham um atendimento digno e de qualidade no serviço público de saúde, né? Eu acho isso essencial, todo mundo merece, né? E principalmente grupos que sofrem mais com isso. Como é esse acompanhamento endocrinológico? Você acha que isso faz parte do ambulatório? Isso mexeu com você, com o seu jeito, com o seu humor? Como foi para você? Como você lida com isso? Como você estimula as pessoas a fazerem da forma correta, assim? É muito louco, porque eu faço acompanhamento com endócrino há muito pouco tempo. Assim, eu fiquei assustada até, porque não devem ter 2 anos que eu vou ao endocrinologista e eu tomo hormônios desde os 15 anos de idade, né? E a gente tem uma realidade no Brasil para as mulheres transexuais e travestis, é que a gente replica o que as outras fazem. Então, ela sempre tomou este hormônio, toma que dá certo. Porque o acesso à saúde, para nós, ainda é muito negado. O acesso a conseguir uma consulta com o endocrinologista, hoje, nas grandes capitais, como você bem colocou, Rio, São Paulo, que a gente tem ambulatórios especializados, talvez
essa realidade seja um pouco diferente. Mas mesmo assim, as consultas são muito espaçadas, a demanda é muito grande e etc. Mas para o resto do país, essa ainda segue sendo uma realidade. Nós, primeiros, não temos nas portas abertas das UBSs, por exemplo, médico-endocrinologistas que atendam com conhecimento de causa a parcela da população transexual e travestis e que façam acompanhamentos de hormonioterapia. Muitos deles se negam a atender, inclusive, transexuais e travestis, a relatos, conheço várias, ou por desconhecimento, não sei, não tem esse conhecimento, ou por preconceito mesmo, porque não querem, porque não vão lidar com essa parcela da população. Aí nós temos poucos médicos que são especializados, e aí são médicos que atendem em particular, e nós estamos falando de uma parcela da população que não tem emprego, que não tem acessos econômicos, que não conseguem acessar. Por isso a discussão também da política pública para que hajam endocrinologistas que atendam a população trans com respeito, com dignidade, que conheçam, que busquem saber, porque esse é um corpo que tem as suas particularidades. Nós estamos falando de um hormônio sintético entrando em determinado sistema endócrino, que precisa ser avaliado, olhado com atenção, com cuidado, e que não é algo mirabolante. É só você pensar, olha, aqui nós temos esse corpo, nós temos este sistema endócrino que vai receber determinado tipo de hormônio sintético, quais são os efeitos, quais são as dosagens, qual é o melhor. Eu nunca tive isso. A minha vida inteira passei com as receitas das ruas, aquilo que funcionou para uma, funcionou para outra, tomando hormônios que hoje a gente sabe que não são os melhores hormônios, que têm efeitos colaterais gravíssimos, gigantescos, e isso é muito grave. Isso é grave porque isso também é sobre saúde pública. Nós estamos dizendo, associado muitas vezes com álcool, com drogas, com tabaco, cigarro, né? A gente sabe que existe um índice de tabagismo gigante nessa parcela da população e não se fala sobre isso. Até porque nós estamos falando de uma parcela da população que a expectativa de vida dela é de 35 anos de idade e que a sociedade compactua com isso. Existe um ódio cultural contra essa parcela da população. Então por que a gente vai olhar para a saúde específica dessa parcela? Então eu passei a vida inteira não tendo esse tipo de atendimento, fazendo o meu tratamento hormonal por conta própria, da maneira como eu achava que era o que daria certo, porque funcionou com as minhas colegas. E agora, muito recente, mas é muito recente mesmo, que eu comecei a fazer o acompanhamento com o endocrinologista. O que eu digo? É super importante que nós façamos esse acompanhamento com um profissional médico, com alguém que nos olhe, que vejam as nossas taxas nos nossos exames e etc. Mas eu também entendo o desespero de uma menina, de um menino, de um jovem que quer fazer o seu processo de transição, que quer se adequar à sua imagem e que não tem acesso a isso, que não tem acesso a esse lugar, que não consegue uma consulta com um médico endocrinologista, que mora no interior do interior de São Paulo, que seja, porque às vezes o interior de São Paulo já não é a mesma realidade da capital. É preciso discutir as políticas públicas que vão dar dignidade para esse adolescente, para esse jovem. Eu não tenho nada para dizer para ele, sabe? Para o adolescente. Porque eu vou dizer o quê? Não faça por conta própria, procure Mas não tenho médico e eu não vou, eu não consigo lidar com a minha imagem, eu não consigo lidar com as bads que... O que eu digo é para mim mesma, o que eu digo é para os políticos, o que eu digo é para a sociedade. Sigamos lutando para que ninguém precise fazer nenhum tipo de procedimento por conta própria, se harmonizar por conta própria, para que haja médicos endocrinologistas, ginecologistas, urologistas, nos postos de saúde, pronto para atender toda e qualquer pessoa. Não é uma particularidade, um privilégio apenas da população transexual e travestis, mas é para todos os indivíduos. Essa é uma disputa que a gente tem feito dentro do poder público. Estar na política, ser política nesse momento, é tentar garantir minimamente que essa discussão esteja colocada ali. Eu não vou revolucionar a sociedade. E eu não vou mudar estruturas tão poderosas de desigualdade, de corrupção, de dificuldade de acesso com o meu mandato dentro de uma esfera de 513 mandatos, onde a maioria deles lutam contra aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo. Mas eu acho que estar ali e levar essa discussão e pautar essa agenda é importante para que cada vez menos pessoas possam não precisar mais fazer nada por conta própria ou se submeter a algum tipo de risco. Eu adoraria dizer, não faça, procure um médico, procure um profissional, mas isso é um debate... Quase utópico, é quase utópico às vezes, a depender da realidade e do cotidiano. E eu sei o peso que tem na vida daquele adolescente, daquele indivíduo, a necessidade de passar por aquilo para se afirmar, porque eu sou aquela adolescente, eu passei por aquilo em algum momento. Então eu diria...
procure informação. É isso que eu busco. Se você vai fazer, se você não tem para onde recorrer, procure informação. A sua vida é a coisa mais preciosa que você tem. E existem várias maneiras de nos matar. Uma delas é nos negar o acesso à saúde, é nos empurrar os piores medicamentos. Procure informação, procure ler, procure entender, procure saber e busque dentro do seu alcance, daquilo que você tem disponível, o melhor para você, sabe? Não vá tomar Perlutan, que são medicamentos mais sintéticos. Procure um hormônio melhor, procure um médico parceiro, que não seja um endocrinologista, que seja um clínico geral, que seja ou algum médico que possa te dar um mínimo de orientação. Se esforce, não caia no mais fácil, não caia no mais raso. Por mais difícil que esteja a realidade, a gente sabe que às vezes a gente pode buscar subterfúgios, pode buscar lacunas. Eu acho que era isso que eu diria, porque é o que eu posso dizer. E o que mais eu posso dizer é: seguirei desafiando a política e as estruturas de poder para que a gente leve dignidade a toda a sociedade, sem divisões, sem diferença, nos mais diversos lugares, para que todo mundo tenha direito ao acesso à saúde de qualidade com dignidade. E você falou de uma coisa que eu acho essencial, assim, que é a informação. E a informação não só para o paciente, para a pessoa que está procurando se hormonizar, né, e passar por essa transição, mas também informação médica. E eu acho que você citou, né, o fato de ter ginecologista e urologista acessível em unidades básicas de saúde. E eu acho até que o SUS ele tem um funcionamento muito interessante se na prática conseguisse atender a maioria das demandas. Porque um generalista atende a maioria das necessidades. Eu já trabalhei no SUS por mais de um ano, eu era esse generalista, então a gente fazia atendimento da mulher como ginecologista, fazia prevenção, a gente vê isso tudo na faculdade, né? O básico a gente consegue. E pediatria, puericultura, acompanhar o bebezinho, medir, pesar, saber as metas dele. E uma das coisas que a gente não tinha informação, por exemplo, era esse conteúdo. E que se talvez estivesse presente na unidade básica de saúde para esse generalista, já resolveria a maior necessidade de um especialista ali, o que pode ser talvez um pouco mais utópico. Então eu sinto falta disso assim também, talvez de mais informação. Eu acho que com isso a gente está crescendo. Eu formei em 2011 em medicina. E na minha época não se falava disso na faculdade, da transição e tudo. É recente, mas não se falava. Talvez hoje, tomara, quem sabe, ainda se não fale. Sabia, ainda mas não, deveria, né? E deveria ter um adendo, um conteúdo extra. Eu acho que o problema antecede a unidade básica de saúde. O problema começa dentro da sala de aula com a formação dos profissionais. Se esses profissionais percorressem, pincelassem, fizessem um en passant que fosse sobre essa temática, você vai para o hospital, você vai lidar com pessoas, mas aí a gente vai voltar um pouco atrás. Se a gente pensar, por exemplo, na área da saúde, eu vim da área da saúde também, eu fiz gerontologia, né? Não me formei, mas estudei gerontologia na Universidade Federal de São Carlos. A saúde integral da população negra é uma coisa também muito recente. As disciplinas as graduações em saúde não olhavam para a população negra com as suas particularidades, como, sei lá, anemia falciforme, que é uma característica muito predominante em pessoas negras, determinada a decorrência social, racial e etc. A gente tem a discussão sobre saúde integral da população negra nos cursos da área da saúde, é uma coisa muito recente. Então, a gente ainda está distante dessa discussão sobre pessoas trans, travestis. Mas você percebe como é importante você que vai ser um profissional, que vai lidar com saúde, que vai lidar com pessoas, que vai pro consultório, que vai pro ambulatório, que vai pra Santa Casa, que vai pro OBS. Se você nunca ouviu falar sobre transexualidade, sobre travestilidade, como que você vai poder atender? Como você vai poder trabalhar com esse indivíduo se você, primeiro, já vem moldado pelo preconceito? Não há como. Nós somos educados na sociedade brasileira, no planeta Terra. No planeta Terra e na sociedade brasileira, todos os indivíduos são ensinados e educados a terem ódios, preconceitos e discriminação com aquilo que é considerado diferente. E nós somos consideradas diferentes na sociedade. Então você já é educado pela sociedade o tempo inteiro a olhar com olhos de estranhamento para essa parcela da população. Aí você vai para a graduação. Na graduação, você vê sobre tudo. Sobre todo corpo, pessoas, seres humanos, mas sempre por um viés cissexista. Como é que você vai chegar na ponta e você vai atender com dignidade, com qualidade, com respeito, com empatia alguém que você sempre viu como menos gente, como abjeta? Então o problema, ele começa, para mim, Thales, na graduação. As graduações precisam se adequar
Elas precisam deixar de ignorar a existência dessa parcela da população, e não só na área da saúde. Educação, por exemplo. Você tem que formar professores, pedagogos, que estejam preparados para a diversidade dentro da sala de aula. Você precisa olhar para essa parcela da população e dizer, esses indivíduos existem, vão ser atendidos por nós e merecem ser respeitados. Quais são as especificidades desse grupo? Porque não é criar uma disciplina à parte. É dizer, olha, tem essa e essa outra questão. Então também fica esse apelo a grades curriculares das universidades para que não ignore a existência de pessoas trans e travestis. Porque quando esse profissional chegar na ponta, ele sequer vai saber tratar pelo pronome correto essa pessoa. E aí você está falando de um médico que não sabe tratar a pessoa ali na ponta. É um absurdo, porque não é uma pessoa leiga, ignorante, que não teve acesso ao conhecimento. É uma pessoa que simplesmente não viu e não percebeu a existência desse indivíduo, que muitas vezes chega ali vulnerável, porque a gente vai para o ambiente hospitalar, na grande maioria das vezes, já com uma certa vulnerabilidade, que vai ser desrespeitada, que não vai ser atendida, vai sofrer preconceitos inúmeros, porque esse médico, esse profissional, não só o médico, mas o enfermeiro, enfim, outros profissionais da área da saúde, como a gente está falando de saúde aqui especificamente, não sequer olharam e falaram, realmente existem pessoas assim na sociedade que vão ser atendidas por nós e nós precisamos conhecê-las, olhá-las com respeito e com empatia. Claro que também tem muito médico incrível e maravilhoso. A gente não pode ficar aqui só também olhando o lado ruim. Tem muito médico que foi atrás, que se especializou, que atende com dignidade, com respeito à população. Mas isso é um gesto individual. E o que nós queremos não são gestos individuais. Nós queremos gestos sistêmicos, gestos estruturais, que garanta que todo profissional se forme com condição de atender, com respeito, dignidade e qualidade, qualquer pessoa. Acho que empatia é o essencial para todo médico, né? Mas a gente vê na faculdade, em vários lugares e ambientes de trabalho, que isso muitas vezes não acontece. O médico empático, que deveria ser o mínimo para ele entender pelo menos a situação e qual a angústia que essa situação de saúde está trazendo para essa pessoa, é muitas vezes uma raridade. Mas são os médicos que se destacam, assim. Acho que, graças a Deus, dificilmente um médico só tecnicamente muito bom consegue se destacar hoje, porque a técnica, o estudo, o livro tá fácil, tá ao alcance de todo mundo. Mas, assim, a empatia, o tratamento com o paciente, eu acho que você se desenvolve ao longo da vida, convivências. Eu queria saber um pouco, duas coisas que acho que são temas também do podcast. Primeiro, eu acho que a gente resumiu e falou muito como é estar na pele de Erika Hilton, hoje em dia, como política, lá em Brasília, numa política predominantemente machista. O que você sente. Eu até vi numa reportagem que você se sente hoje mais ameaçada do que na época em que você viveu na rua e que muitas vezes o seu corpo foi só uma realização de um prazer e depois você via na cara daquele homem que usou o seu corpo a raiva por aquilo também ameaçar a masculinidade dele, a família dele, e isso deve, assim, causar um medo muito grande. Só que você, surpreendentemente, falou que hoje você tem mais medo e mais ameaça do que em toda essa época difícil que você viveu. Então, como é estar nessa pele de Erika Hilton e o que você faz para essa pele também maravilhosa que, com essa vivência toda, tá cada dia mais linda? É babado, tá? Nessa pele não é fácil, eu acho. É cansativo, né? Porque tem isso que você coloca dessa mudança do medo. Claro que estar na rua, vulnerável, exposta, é uma violência um medo muito constante, um perigo, uma ameaça à minha vida e à minha existência. Mas a diferença é que não é uma ameaça nomeada, não é uma ameaça ao meu nome, ao meu CPF. Ali era uma ameaça às travestis de um modo geral, e se na roleta russa da vida eu desse o azar de ter sido a escolhida da vez, talvez eu morresse como vi muitas morrerem. Hoje, o ódio e a violência, ele é endereçado a mim. É a Erika Hilton que nós odiamos, é a Erika Hilton que nós queremos matar, é a Erika Hilton que nós ameaçamos de morte. E aqueles homens que tinham as suas caras transformadas do prazer, do desejo pro ódio, não necessariamente eram homens poderosos ou homens corajosos a ponto de me matar. Com as ferramentas, né, possíveis. Hoje, esses homens que se sentem ameaçados, afrontados e têm os seus lugares disputados por mim, são homens poderosos e capazes de matar e, inclusive, saírem impunes, né? Naquela época, talvez aqueles homens também saíssem impunes, porque quem é condenado hoje no Brasil por ter matado uma travesti, uma transexual? Muito pelo contrário, às vezes as pessoas são até vangloriadas. Mas hoje nós estamos falando de pessoas que provavelmente sairiam impunes porque sentam na cadeira do poder, do privilégio e do acesso, e isso é desesperador. Mas isso é uma reflexão para que a sociedade pense, para que a sociedade reflita.
o que é este lugar e como estar nesse lugar, como é estar nessa pele, o que é fazer política no Brasil sendo mulher, sendo negra, sendo travesti ou sendo LGBT, saindo da casta de homem branco, herdeiro da política, o que tem pra você? Essa é uma reflexão muito mais para que a sociedade pense sobre democracia, sobre lugares, do que sobre os meus próprios medos. Os meus próprios medos eu já venho elaborando eles há muitos anos e consigo organizá-los das melhores formas possíveis. E os meus medos nunca foram motivos para me paralisar. Muito pelo contrário, eu sempre fui cada vez mais forte e mais corajosa com medo mesmo. Mas é cansativo estar nessa pele. É exaustivo, porque é uma demanda São Paulo, Brasília toda semana, é lidar com o anseio das pessoas, é lidar com a violência política de gênero, é lidar com a dificuldade de organizar uma vida, uma relação, casa, família, vontades pessoais e particulares, que tá tudo colocado em jogo com a política. É o cansaço de estar sempre lutando contra essa estrutura hegemônica e dominante, mas ao mesmo tempo também é delicioso, é prazeroso, porque eu sei que eu represento a esperança de milhares de pessoas nesse país, porque eu represento a subversão de um sistema de morte, de negação, de aniquilação de direitos, e isso traz fôlego, mostra que a gente pode continuar vivendo. Então tá nessa pele, eu resumiria que é paradoxal, assim. Eu acho um paradoxo, porque ao mesmo tempo que, cara, que cansaço, que bafão, que estresse, que loucura. Por outro lado, eu falo, que bom que eu existo, que bom que eu tô viva, que bom que eu represento isso às pessoas, que bom que eu tô mudando a história desse país, que bom que eu tô nesse lugar, que bom que eu posso falar. Então, pra mim, é esse paradoxo delicioso que é a vida. Eu acho a vida bem paradoxal mesmo. E o que eu faço pra cuidar da minha pele? Eu tenho uma rotina de skincare bastante rigorosa, disciplinada. Eu sou muito disciplinada porque eu acho que o skincare, pra mim, é terapêutico. Eu acho que é o momento onde eu consigo parar e falar, tá, agora sou eu com eu mesma. Não tem celular, não tem deputado, não tem ninguém. É o momento de eu pôr uma música. É geralmente pós-banho, então também tô com a pele fresca, a cabeça arejada. E aí você se toca, você se cuida e você vê o resultado daquilo na sua pele. E aí aquilo é maravilhoso. Além de tomar muita água, porque as pessoas esquecem que o cuidado também tem que vir de dentro pra fora. Não adianta você enfiar um monte de creme na cara e tá seca por dentro. Beba água, se hidrate, que não só faz bem pra pele, mas faz bem pro corpo como um todo. Somos 70% água, então assim, se hidratar é muito bom. Não durmo muito bem, então acho que isso é uma coisa que eu gostaria de fazer mais pela minha pele, por mim, como um cuidado de skincare, porque acho que dormir é um passo importante, mas tem uma rotina disciplinada de skincare, protetor solar todos os dias, não deixo de passar protetor solar, busco maquiagens com protetor solar, porque as pessoas acham que às vezes é só o sol, mas essa luz que rodeia a gente o tempo inteiro, a luz azul, ela queima, mancha a nossa pele. Então eu tenho uma rotina de cuidado, etapas de cuidado, hidratação, nutrição, lá. E aí tem dias e dias, tem dia que a pele tá mais seca, tem dia que a pele tá mais desnutrida, tem dia que a pele tem menos vício. Eu gosto muito de provar produtos também. Agora eu parei um pouco com isso, sabe? Porque eu ia comprando tudo, porque eu queria testar, porque eu queria provar e mudar. E às vezes a gente não conseguia nem dar tempo da pele responder àquele produto, mas eu sou assim com skincare, com maquiagem, com produtos de cabelo. Eu gosto de conhecer produtos porque eu gosto de trocar, né? Então eu gosto de consumir muito produtos de beleza, de cuidado, mas aí também fui entendendo que não é só os cosméticos que vão trazer a beleza, os dermos cosméticos. Você precisa de medicação para sua pele, você precisa de um profissional acompanhando a sua pele. Então eu gosto de cuidado da pele. Tenho rotinas diárias, disciplinadas de skincare, até quando eu tô muito cansada, às vezes. Eu tô arrasada, falar e não quero fazer nada. Mas eu pego, sei lá, um produto mais rápido. Tem as linhas que tem esse produto, esses boosters de que passam na noite. Falo, não, vou passar só isso pra você já deitar e acordar, porque acho que a pele é uma parte importante. Eu gosto de cuidar da pele, que é uma coisa terapêutica mesmo, assim. Me relaxa, me faz bem, eu dou uma desligada com o skincare. Por isso que às vezes eu gosto de colocar tanta coisa, porque aí, quanto mais produto, mais etapa, mais tempo relaxada eu fico. Você se dá, né? Eu também gosto disso, porque é um momento de curtição. Geralmente é um momento que eu saio do banho, escuto uma música, é um momento que meus filhos já estão dormindo, que é o momento que eu tenho pra mim. Então, tô ali ouvindo uma musiquinha, eu escovo o dente, escolho um produto. No dia que eu tô mais corrida, eu escolho um híbrido desses. É isso. No dia que eu tô com tempo, eu vou com várias etapas. É gostoso. É bom. Você aprende a se amar. Eu tava falando com a Mônica Martelli no último podcast, e ela contou que uma vez o ex-marido dela pegou ela passando creme assim no corpo,
que quebrou aquela coisa romântica da mulher passando creme no corpo e um autocuidado, igual a gente vê Monange na propaganda da Xuxa, antigamente, né, da banheira. E ela falou, eu sou muito alta, eu queria passar logo pra ficar livre. E hoje eu aprendi que isso faz parte do amor próprio, que passar creme é um ritual de amor consigo mesmo, é uma massagem que você se dá, é um carinho ali com você. Mas eu confesso que de vez em quando eu ainda passo assim também pra ficar livre logo quando eu tô com pressa, sabe? Mas sempre que eu posso, eu aproveito isso pra ser o meu momento pra mim, de cuidado. Eu acho gostoso. É bom, né? E eu acho que é sobre isso, é sobre adequar. Tem dia que tem que ser correndo mesmo. Passa, vai sair, só passa. Mas não deixa de passar. Passa seu hidratante, passa seu protetor solar, bebe a tua água, pega a tua garrafinha, come a sua frutinha. Isso é cuidado, isso é amor próprio, isso é com a gente. E volto a bater naquela tecla. Não é sobre, luxo. Não, cuidado não é sobre luxo. Amor próprio não é sobre luxo. Use o creme que você tiver, use o hidratante que você tiver, use o protetor solar que você tiver, mas se cuide. Cuide de você. E tomar água não é luxo, comer fruta não é luxo, se cuida. Até que comer fruta num país que tem 30 e tantos milhões de brasileiros passando fome, a gente até pode considerar que é um luxo, né? Porque assim, aí a gente entra também numa outra camada de discussão de acessos, mas que a gente batalhe e lute para que todo mundo tenha acesso ao mínimo. Não deveria ser um mínimo luxo, vira luxo, comer né? uma fruta e passar um hidratante. Mas a desigualdade, ela é tão brutal, ela é tão desoladora, que às vezes a gente pode olhar por outros pontos de vista e dizer até isso se torna um luxo. Mas que a gente continue lutando para que seja direito básico e essencial a todo e qualquer indivíduo. E se a gente inserir na rotina, eu acho que também fica mais fácil, assim, da gente conseguir cumprir com esse cuidado todo. Tanto a fruta quanto um creminho que dá, né? Aí eu entro pro último quadro do programa, que é um quadro sobre procedimentos estéticos, que eu aproveito para pincelar aqui tudo que a dermatologia tem. Às vezes alguns você já conhece, já fez ou não. Esse quadro chama Faço, Passo ou Espero. Que é ou você faz ou fez, ou você ainda não fez, mas pode ser que precise, é interessante, você até se interessou pelo tema, ou você passa porque você acha que você nunca vai fazer, pelo menos hoje. Então, faço, passo e espero. Tá. Espera pra ver. Espero pra ver, passo, eu nunca vou fazer, e faço ou já fiz, tá? Ok. O primeiro é rinomodelação. É o uso de ácido hialurônico pra melhorar uns traços no nariz e tudo. Espero, mas queria muito. A minha giba, né, que é esse ossinho que a gente tem, me incomoda muito de perfil. Só que todo mundo fala, não faz, é sua marca registrada, fica tão linda. Então eu tô relutando contra ela. Só que eu preciso fazer um procedimento médico mesmo de saúde, por conta de sinusite crônica bacteriana, que é repetitiva. Então eu já vou ter que abrir a cara pra poder mexer em seios paranasais, nananã. Então eu tô pensando se eu já não dou só uma raspadinha. Só uma pinceladinha. Então eu digo, espero. É uma coisa que todo mundo fala, né? Não, eu precisava fazer, eu tinha desvio de septo. Aí todo mundo aparece com o narizinho. Não, mas eu preciso mesmo. Eu sei, tô brincando. A quantidade de antibiótico que eu já tomei esse ano… Que isso? Só esse ano eu fiz meu último ciclo de antibiótico, foram 21 dias, por conta de questão crônica de sinusite de repetição. Então, essa rinomodelação, que é o uso de ácido hialurônico aqui, num pontinho específico, eu também tenho giba. Mas ele consegue modelar isso sem fazer a cirurgia. Mas como eu já vou abrir… Porque sim. o ácido hialurônico o corpo come. Sim. Depois de um tempo você tem que voltar lá e aplicar. Verdade. E já sei que dói no nariz. O hialurônico no nariz eu já sei que dá uma dorzinha mais chata. Já que eu vou abrir, já que eu vou ter que fazer uma questão de saúde, já vou estar ali exposta àquilo, às vezes só uma lixadinha de nada. Tá. A outra é toxina botulínica. Ai, faço muito. Você faz? Já com 30 anos. É bom pra prevenir, né? Eu faço também desde aquela cara dos de 25. chata, aquela cara de ruim. Aí você fala, aplica aqui um negocinho, um outro pontinho aqui, um outro pontinho aqui. Faço. Maravilhoso. Bioestimulador de colágeno injetável. Faço. Tipo polilático, Radiesse, pra dar uma melhoradinha. Melhorada na textura da pele, né? E preenchimento com ácido hialurônico, lábio, malar, você já fez algum? Já fiz malar. Já apliquei só o malar que eu preenchi. Inclusive, preciso retocar. Tá linda, faz muito tá precisando tempo. de nada. Bioremodelador injetável, que é o Profilo, que é o único, inclusive, no mercado, que é um ácido hialurônico que tem a função também celular, assim, de renovação, melhora a qualidade da pele, a textura. Já fez? Conhece? Não fiz, não conheço. Espera, então, porque é legal, você vai gostar. É uma coisa que você faz bem sutil, que eu acho que até por isso que eu escolhi esse tema.
e que todo mundo, de repente, começa a falar, nossa, sua pele tá boa, o que, que você fez? Nossa, Não, já que quero, diferente. não tem opção, é muito já legal. quero. Só tem essa opção, espera. Eu já quero Mas espera pouco. Inclusive, eu vou já... aplicar. Eu faço questão Pronto. de aplicar em você, Combinado. onde quer que seja. Ou eu vou para São Paulo aplicar em você, ou você vai vir aqui no Rio conhecer meu consultório Então também. pronto, espera e vem aí. Vou amar. Ultrassom microfocado, que é um que dá um choquinho lá dentro pra lifting. Eu acho que eu fiz uma vez, salvo engano, assim. Fiz uma vez. Não tenho certeza se foi esse, mas acho que fiz uma vez. Tá jovem também, né? É radiofrequência microagulhada, que é um que filma as agulhas e dá um choquinho assim lá dentro. Toda vez que eu vou falar disso, parece um terror, que dói. Eu já fiz, mas é ótimo, o efeito é ótimo. E é pra quê? É pra melhora de qualidade de pele, textura, estimula colágeno. Espero. Eu vou fazer tudo. Eu vou ser uma Kakura... Não, mas é isso, é o que eu falo também, assim, essa coisa de abraçar o envelhecimento, porque ele é inevitável, é lindo, porque o envelhecimento conta uma história, conta a sua história, de onde você veio, aonde você está e para onde você vai, mas a gente pode abraçar, deixar ele mais gostoso, mais bonito, né? Conseguir ser mais feliz com esse envelhecimento. Tem uma coisa de enzima para gordura localizada, não sei se você já ouviu falar de aplicar. Enzima. Já fez também? Já fiz enzima, crio. E você gostou do resultado? Cara, não, assim, todo mundo fala que... Pra corpo, às vezes eu acho mais ou menos. As pessoas tem gostam, gente que tem resultado bom e tem gente que não tem. Eu acho que é uma questão de disciplina. Se você tem uma vida que você consegue ter disciplina pra ter uma quantidade de treinos específicos na semana, alimentação no horário certinho, comer certinho, eu acho que super funciona. A gente tem que lembrar as pessoas sempre que os procedimentos, todos esses que você está falando, ele tem que estar atrelado com hábitos de vida saudável. Não adianta você querer ir lá, colocar uma enzima e sair comendo tudo que você vê, do jeito que você quer, não fazer um exercício físico. A minha rotina, ela é muito complicada. Ela é muito, 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 muito difícil. Então, eu acho que eu não consegui ver o resultado exato das enzimas porque eu não conseguia adequar ao meu hábito. Mas depois também a minha médica falou que, tipo assim, olha, essas enzimas aqui é placebo. Isso daqui, essa composição que tá aqui, então talvez às vezes tinha isso. Fez a enzima errada. Às vezes eu fiz a enzima errada. Hoje em dia tem as enzimas orgânicas e veganas e não sei o quê. Pensado, e todo mundo faz e ama e fala que dá super certo e etc. Eu não consegui. Laser pra tirar mancha ou tirar tatuagem? Tem alguma tatuagem que você não se incomoda? Não, fiz laser pra pelos. E o laser ablativo, que é o de CO2 ou Erbium, que é aquele que dá uns quadradinhos no rosto. Eu até tô com um quadradinho aqui, inclusive, mas eu nem fiz isso. Não. Eu fiz uma radiofrequência que dá uns quadradinhos também. E eu tô respondendo tudo errada, né? Eu tô respondendo só se fiz ou se não fiz. Não é não, mas se espero. Passa, passa ou espera, talvez. Mas pra que é esse quadradinho? Esse é pra rejuvenescer, melhora a ruga fina, dá uma esticada no rosto, melhora poro. Acho que falamos um pouquinho de tudo. Queria agradecer a sua presença, a sua generosidade, seu papo. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer a nossa ignorância e tentar aprender cada vez mais dentro de um universo. Cada um vai ter as suas e as suas limitações. Mas eu amei estar aqui, te conhecer pessoalmente, te ver linda desse jeito, de perto. Sabe, igual você vê um ídolo, assim, você fica até emocionado. Confio muito nesse seu poder, né, na política, em nos representar e em fazer muito pelo social. Torço sempre por você. Eu acho também, como todo mundo fala, que você tem um potencial para ser uma excelente presidente do nosso país. Espero isso. Espero te ver em outras ocasiões aí na vida. Querido, obrigada pelo papo, pela troca. É sobre isso mesmo. A gente segue aprendendo juntos sobre os mais diversos tipos de assunto. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, para ensinar, e que os espaços da internet, os espaços democráticos, sirvam de espaços para que essas trocas e esses ensinamentos aconteçam das formas mais espontâneas, orgânicas possíveis. Obrigada pelo papo. Você me deve um procedimento. Não vou sair daqui devo mesmo, tá registrado em câmera. Tá registrado, e seguimos juntos. Obrigada pelo carinho, pelo convite. E é isso, que a gente possa revolucionar esse país, que a gente possa transformar a sociedade com essas caras diversas, múltiplas, que sempre foram esquecidas e silenciadas. Esse é o meu desafio, trouxe para mim isso. Se serei eu ou não a presidente desse país, mas que um dia o Brasil possa sonhar e alcançar com uma mulher negra, com uma travesti ocupando esse lugar, para que de fato a democracia e os direitos de todo mundo estejam assegurados, porque eu tenho certeza que quando nós avançarmos, a sociedade vai avançar com a gente, ninguém vai ficar para trás, e essa é a nossa luta.
Esse é o nosso objetivo e seguimos. Seguimos em luta, nos cuidando, bebendo água, comendo as nossas frutas, aprendendo, ensinando, trocando, multiplicando, porque é isso que faz a vida ter sentido e é isso que faz a gente levantar todos os dias da cama, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, e dizer: eu acredito numa sociedade melhor e é por ela que eu vou lutar. Obrigada pelo carinho, viu? E obrigado pela força, pela coragem de lutar por essa sociedade que às vezes desanima um pouquinho, mas é importante porque vai ser lindo e vai dar certo. É isso. Obrigado. Obrigada, meu bem.